Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E eu quero te perguntar, você se considera um cético? Será que você sabe realmente o que é um cético? Hoje é dia da gente falar de filosofia, e se você acha que ceticismo não tem a ver com filosofia, você está completamente enganado. O ceticismo, ele é uma filosofia que foi teoricamente fundada por um filósofo grego chamado Pirro, que viveu por volta de 318 a 272 a.C. E ele caracterizou essa doutrina filosófica por uma capacidade que o ser humano tem e que deveria ter de duvidar de todos os fenômenos que nos rodeiam. O Pirro, galera, ele era um filósofo que viveu na época do Alexandre o Grande. Lembra do Alexandre o Grande? A gente tem vídeo no canal falando sobre ele. O Alexandre o Grande era um cara muito sábio, além de ser grande, ele se cercava de filósofos. Ele foi tutorado pelo Aristóteles, que foi professor dele, e nas expedições militares dele para o norte do Egito, para a Ásia Menor, para a Ásia, até a Índia, todo o império que ele conquistou, tinham ali filósofos que o acompanhavam. Um desses filósofos era justamente o Pirro. E o Pirro começou a perceber que quando ele saiu do mundinho dele, ali da Grécia, da Macedônia, ele começou a ver que o mundo era muito maior do que o que ele acreditava, e ele percebeu que existiam várias culturas, sistemas políticos muito diferentes dos sistemas macedônicos e gregos. E aí por isso ele começou a duvidar do que ele observava. Realmente a sociedade dele era justa? Se a sociedade era injusta, será que os conceitos de justiça eram os mesmos? Não eram. Isso fez o Pirro ver que as coisas eram relativas e o levou a passar a duvidar de tudo. Será que isso aqui tá certo? Ah, mas é o jeito que a gente faz aqui, lá no outro país eles fazem de outro jeito. Qual é o que tá certo? Qual é o que tá errado? Ou será que é só um julgamento pessoal, uma opinião pessoal minha, que faz com que eu acredite que isso seja certo e aquilo seja errado? A partir dele, a partir dessa provocação do Pirro, o ceticismo começa a se espalhar como uma doutrina filosófica, e ele vai ter um outro cara chamado Sextus Empíricos como um dos grandes filósofos que vai realmente expandir essa ideia de ceticismo. Ao contrário de outras escolas gregas, como a Academia do Platão ou a escola de Pitágoras, o ceticismo não fundou uma escola, ele mais era uma linha de pensamento, ou seja, uma doutrina que se espalhou entre os filósofos e que era muito bem aceita para que as coisas fossem questionadas. Entretanto, a palavra ceticismo, ela vem do grego skepsis, que significa exame, investigação, algo que precisa ser conhecido, precisa ser investigado. Então, essa dúvida que o ceticismo nos provoca, lá na sua raiz grega filosófica, é uma dúvida que está ligada a duvidar para investigar e não duvidar para negar algo. Isso é muito importante, a gente já vai falar mais disso. Eu vou trazer aqui um conceito, então, do que é o ceticismo. Vou parafrasear aqui, vamos lá. É uma doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação por inata incapacidade de uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. Então, olha só, essa definição traz duas coisas importantes pra gente. Primeiro, não devemos ter verdades absolutas. Um cético de verdade, ele está sempre construindo o seu pensamento baseado numa curiosidade. O ceticismo fala muito mais de uma curiosidade investigativa do que certezas e negações. E como sobre assuntos que são religiosos, de fé, metafísicos ou que tragam uma ideia de verdade absoluta, como isso é muito fora da nossa capacidade individual de entendimento, então o ceticismo fala para você não olhar para isso. Então olha que legal, o ceticismo, ele não está negando o mundo espiritual, mas ele está falando para você, abdica da sua tentativa de explicar o mundo espiritual ou um mundo metafísico, porque a gente não tem capacidade para isso. Percebe a diferença de que um cético, quando fala assim, não acredito em nada, eu não acredito em espírito, não acredito, esse não é um cético verdadeiro, porque o cético, ele fala, eu não acredito porque eu não tenho capacidade de investigar esse assunto e trazer dados e fatos para me ajudar a conhecer mais sobre aquilo. Essa seria uma resposta de um cético. O ceticismo, enquanto doutrina, ele também tinha umas coisas muito legais. Tem um caminho dentro do ceticismo para você alcançar
a felicidade. E aí eu vou trazer esses caminhos hoje, mesmo que nosso amigo Pirro tenha falado disso lá nos anos 300, 200 a.C., tem algumas coisas dessa doutrina que são muito úteis para os dias de hoje. Olha só. Primeiro pilar, vamos dizer assim, para você ser feliz dentro do ceticismo é não julgar coisa alguma. Evita o julgamento, você não conhece. A hora que você faz um julgamento sobre alguma coisa, você determina uma verdade. Quando um cético está sempre investigando, ele sabe que por mais que ele investigue uma pessoa, por exemplo, e aí quando eu estou falando de investigação, não é no caso de um investigador profissional, eu estou falando de conhecer, de conversar, de versar junto, conversar, de fazer essa construção junto com as outras pessoas. Por mais que a gente faça isso, a gente nunca vai conhecer a outra pessoa 100%. Mesmo porque nem nós nos conhecemos 100% e provavelmente nem a outra pessoa se conhece 100%. Então quando a gente julga, a gente acaba colocando ali um rótulo, dizendo, ó, aquilo é daquele jeito. E a gente pode cometer um grande equívoco. Um equívoco que pode criar uma situação de desarmonia, de desacordo com relação a outra pessoa, ou um equívoco que pode fazer com que a gente tenha um conceito atribuído antes de conhecer aquela pessoa. E aí a gente vai ter um preconceito. O segundo pilar, então, para a gente buscar felicidade dentro do ceticismo é manter-se mais neutro com relação às questões do mundo. Aí vai falar, o ceticismo então manda ser isentão. Não é ser isentão, mas quando você toma partido, você está dizendo que aquilo é uma verdade e automaticamente você está dizendo que a outra coisa pode ser uma mentira. Então se você fica neutro e começa a olhar as coisas como elas são, porque a coisa em si, ela não é boa nem mal. Somos nós que fazemos uso, bons ou maus, de certas ferramentas, ou nós que colocamos julgamentos de bom ou mal sobre certas coisas. Se eu tenho ferramentas diferentes, que uma pessoa fala assim, eu gosto mais desse tipo de celular, não, eu gosto mais desse tipo de celular, e você compra a briga de um, não, aquele é melhor, não sei o que, você não está sendo cético. Um cético vai falar, ok, parece que existem pessoas que gostam de um do outro, eu vou passar minha vida curioso para aprofundar o porquê será que essas pessoas gostam de um e do outro, e o que esse um ou outro tem a me oferecer. Terceiro ponto de um cético, ele questiona tudo que é apresentado. E aqui cabe um parênteses, o cético de verdade não é o chato perguntador, aquele que fica lá perguntando, e parece que está querendo afrontar, enfrentar a pessoa para quem. O cético verdadeiro pergunta com uma curiosidade genuína. Ele é quase uma criança ali, de pureza na hora de fazer a sua pergunta. E aí, com essa pureza infantil na hora da curiosidade, a pessoa que está sendo questionada, ela se sente acolhida pela pergunta e ela se abre para dar a resposta. Então, um cético de verdade não é aquele que fica fazendo perguntas para provar que o outro está errado, ou para colocar um outro ponto de vista, ou para enfraquecer a pessoa de forma argumentativa sem prever algo melhor no lugar. Não, um cético ele questiona tudo no sentido de uma curiosidade ingênua e inata. Por fim, o último caminho dessa felicidade cética é não admitir a existência de dogmas, de fenômenos metafísicos ou religiosos. Vamos lá por partes. O que é o dogmatismo? O dogmatismo é uma corrente filosófica que aceita certas verdades, como verdades absolutas. O ceticismo não aceita verdades absolutas, então ele fala, não aceite dogmas, porque senão você vai aceitar tudo como uma grande verdade, não vai questionar nada e automaticamente você não vai aprender. Ele fala também para não admitir a existência de fenômenos religiosos e metafísicos, e a gente já disse um pouco sobre isso. Se eu admito a existência de algo que eu não consigo investigar, como eu posso me dizer um cético? Então quando alguém fala assim, eu não consigo provar que existem fenômenos extrafísicos, paranormais, essa pessoa está sendo um cético. Quando a pessoa diz assim, não existem de forma alguma, isso não existe. Ela talvez não tenha entendido muito essa questão do ceticismo, que é aquilo que eu não consigo chegar através de uma investigação, através de um exame, eu não posso admitir que seja real. Eu não posso transformar aquilo numa realidade para mim, ou algo que seja sempre meu constante processo de investigação. Se a gente tiver disposto
a receber o ceticismo como uma doutrina filosófica, a próxima etapa, né, de quando você começa a ser um cético de verdade é a afasia. O que é a afasia dentro da filosofia? É uma disposição que consiste em não emitir opiniões em nenhum tema, principalmente os temas que você acha que sabe alguma coisa. Imagina o mundo de hoje, se todo mundo fosse cético e praticasse a afasia, e você postasse lá na sua rede social lá um post e não viesse 1 milhão de pessoas dar suas opiniões sobre aquilo, como se você tivesse pedido a opinião. Muitas vezes você tá lá só curtindo alguma coisa e vai lá um monte de gente postar um monte de coisa que talvez tenha nada a ver com o que está acontecendo ali no momento. Então, o cético, ele não emite opiniões, porque opiniões acabam virando um conceito de uma verdade construída. E aí uma opinião que se torna cristalizada se torna um dogma. Passando pelo estágio da afasia, o próximo estágio é a ataraxia. A ataraxia, ela é uma despreocupação. Já que eu não emito opinião, eu não me importo com aquilo que eu não posso opinar ou eu não posso mudar, eu me despreocupo. Lembrando que preocupação é uma ocupação antecipada, uma pré-ocupação. Se eu me despreocupo, eu só vou me ocupar daquilo que realmente importa naquele momento. Eu não vou ficar me preocupando com o que vai acontecer depois, com o que vai deixar de acontecer, com o que pode acontecer ou não pode acontecer. Eu vou simplesmente investigar o mundo, examinar o mundo, preparar para agir perante as situações que realmente se apresentam. Essa é a visão do ceticismo. Tem um cara do século II depois de Cristo, e aqui eu vou trazer também uma citação dele, que é o Aristócles. Uma citação dele foi reproduzida numa obra que é do Eusébio de Cesareia, que é um cara que veio ali no fim dos anos 200, começo dos anos 300. Essa citação do Aristócles, ela resume o que seria o princípio filosófico do ceticismo. Vamos lá. Aquele que quiser ser feliz deve considerar 3 pontos. Em primeiro lugar, o que são as coisas em si mesmas. Depois, que disposições devemos ter em relação a elas. O que nos resultará essas disposições. As coisas não têm diferença entre si e são igualmente incertas e indiscerníveis. Por isso, novas sensações e nossos juízos não nos ensinam o verdadeiro nem o falso. Por conseguinte, não devemos nos fiar nos sentimentos nem na razão, mas permanecer sem opinião, sem nos inclinarmos para um lado ou para o outro. Olha que bacana então essa definição do ceticismo. Porém, se a gente for seguir o ceticismo ao pé da letra, a gente tem que duvidar do próprio ceticismo e não levar o ceticismo um dogma. A gente então não poderia inclusive emitir nenhuma opinião sobre o ceticismo. E aí a pergunta é, será que é possível a gente viver sem emitir opinião, se a gente negar tudo, completamente tudo? Porque a própria negação, ela pode virar um dogma e ela pode cair no negócio que a gente chama de dogmatismo negativo, que é basicamente assim, a pessoa que é cética, que está ali para investigar as coisas, ela passa a reivindicar qualquer certeza ou negar alguma coisa, sejam positivas ou negativas. Então, por exemplo, alguém que fala assim, não existe mundo espiritual, essa pessoa não é um cético, porque ela não pode afirmar isso, ela não tem dados, não tem como investigar isso, como examinar isso. Então, quando fala assim, não, eu sou cético, e como cético eu não acredito em Deus, isso é um dogmatismo negativo. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque pode ser que um cético comece a negar a própria negação e isso acabar virando um dogma. Então, qual é o caminho? O caminho seria a gente tentar equilibrar as coisas. Seria tentar saber que tem coisas na nossa vida que são verdade, sei lá, você não vai pular da janela para descobrir se a gravidade existe ou não. Então parece que o conceito de gravidade é um dogma para aqueles que não querem se esborrachar no chão. E esse tipo de coisa, ok, tá legal, tá aceito, eu não preciso ficar emitindo opiniões sobre isso. Deixa eu examinar, investigar aquilo que eu não sei, que eu não conheço. Tem um autor que escreveu um texto em 1987, que é o Marcelo Truzzi, e ele fala sobre esses pseudocéticos, que são esses caras que em vez de investigar, tem um descrédito, eles negam as coisas. Então ele até faz assim, que normalmente os pseudocéticos, eles têm a tendência de negar ao invés de duvidar. Eles fazem a realização de julgamentos sem uma investigação completa. Em vez de atacar a ideia ou de argumentar contra a ideia, eles se valem de ataques pessoais. A apresentação de evidências para eles sempre é insuficiente. Eles tentam sempre desqualificar qualquer proposta nova que apareça. Mesmo que alguém mostre fatos e provas que aquilo tem um motivo para ser criada uma hipótese científica, por exemplo, ele vai e aí ele desqualifica qualquer coisa que apareça. Então, cuidado também para não ser o pseudocético. O cético, em essência, é aquele então que investiga, que é o curioso por natureza. Como eu disse, os dogmas são válidos para algumas coisas, nosso cérebro
cérebro agradece para não ter que ficar o tempo todo focado em aprendizado de coisas novas, mas ao mesmo tempo é bom que a gente questione as coisas, mas questionar com uma curiosidade sadia e sempre buscando chegar no cerne da coisa. E não questionar aquilo só por questionar ou acabar indo para o lado... Se tem esse pseudo-cético, né, que é um negacionista, né, de evidências, ou que fala, não, eu nego em vez de duvidar. Do outro lado tem o cara da teoria da conspiração, que ele acredita em qualquer coisa, em tudo, e pega tudo que para ele de algum jeito faz sentido, joga dentro de uma sopa e a partir dali, ó, não, eu investiguei, isso aqui é a verdade. Essa pessoa também tá deixando de ser cética. Então, ceticismo é bom para todo mundo. Ser curioso é bom para todo mundo. Traz aprendizado e traz crescimento. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de filosofia. Não se esqueçam, curte o vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos do canal. Até esse momento aqui, nós temos vídeos de segunda, quarta e sexta no canal, sempre de segunda e sexta os vídeos gravados, como esse, e de quarta-feira, nossas lives, que em geral começam às 8h30 da noite. Um beijo no coração de vocês, esfirras amorosas, mas sejam céticos, investiguem se esse amor é de verdade. Até o próximo vídeo.